aí pessoal, todo mundo bem? Bom dia! Hoje vocês começaram aqui comigo vendo um vídeo diferente, né? Deu vontade de fazer, acho que chama de vlog, né? Um pouquinho, mostrar pra vocês da minha rotina, um pouquinho daqui da minha casa, um pouquinho do meu dia. Hoje é um dia que eu vou ficar em casa, eu não vou trabalhar fora hoje eu não vou trabalhar na verdade. E aí, de vez em quando vocês vão ver alguém por aqui, mas tudo bem. E aí deu vontade de mostrar pra vocês um pouquinho, quando eu tenho a oportunidade de fazer o que eu vou fazer hoje, que é estar sozinha em casa, exceto por esses, né, lindíssimos que de vez em quando vocês vão vendo pra lá e pra cá correndo, mas pegar um livro que eu tava com muita vontade de ler, sentar aqui e engolir esse livro, ler, tentar entender mais, aprofundar, voltar, pegar uma parte que chamou minha atenção e ficar pensando sobre ela, vou conversar com vocês sobre isso também, e fazer isso, sabe, na tranquilidade, com musiquinha que eu gosto, às vezes no silêncio, com coisas gostosas aqui de comida à minha disposição. Oi, eu sou taurina. E aí, eu escolhi... Tá dando brilho. Crianças, controlem-se. Obrigada. E aí eu escolhi um livro que eu estava muito curiosa para ler. Na verdade é um autor que eu tenho vontade de ler muita coisa dele, várias obras importantes que eu sei que ele escreveu, que é o Arthur Schopenhauer. Hoje eu vou ler A Arte de Ter Razão, 38 Estratagemas, que é o primeiro contato que eu vou ter com esse autor. Eu conheço pouquíssima coisa sobre ele. Essa edição é da Vozes de Bolso, já dei uma folheada aqui. Eles têm uma explicação bem interessante sobre quem foi Schopenhauer, de que tipo de ideia filosófica ele fez parte, ele ajudou a desenvolver. É uma área de filosofia que eu gosto muito, que eu tive alguns contatos que me chamaram muita atenção. E é do meu interesse aqui pro canal trazer livros de filosofia, não apenas aqueles que a gente está acostumado a ouvir falar, mas de uma forma muito mais ampla e ter a oportunidade de conhecer e quem sabe gerar uma conversa aqui no canal. Então vamos começar pegando um cafezinho, botando aqui na xícara e vamos ver o início, a introdução desse livro. Vem comigo! Muito bem, o início aqui desse livro trata da dialética erística e ele descreve algumas páginas sobre isso. O que significa dialética erística? De modo geral, os antigos empregavam lógica e dialética como sinônimos, os modernos também. E aqui ele começa dizendo que a dialética erística é a arte de disputar, mais precisamente de disputar de modo a ter razão, por meios lícitos e ilícitos, né? Com efeito, podemos ter razão objetiva na coisa em si, mas estar errados aos olhos das pessoas presentes, às vezes até mesmo aos nossos próprios olhos. E aqui o livro vai citando Aristóteles, né? A visão de Aristóteles. Ele reúne a retórica e a dialética com o objetivo de persuasão. E em seguida ele reúne a analítica e filosofia com o objetivo da verdade. Mas como assim a dialética é a arte do discurso? O que o Schopenhauer está fazendo aqui? Para você poder entender quais são os seus argumentos e o que você pretende fazer de vencer uma discussão, vencer um debate, antes você tem que entender qual é a lógica disso tudo, de que maneira existe para persuasão, como é que você descobre a verdade, como é que você coloca isso numa discussão
que pode ter o meio certo, mas o fim errado, e o oposto também pode acontecer. Então, antes de você entender os argumentos para se utilizar numa discussão, você tem que dar um passo para trás e entender esse todo. E é isso que ele faz aqui ao citar Aristóteles. Aristóteles distingue a lógica e a analítica como teoria ou instrução para se chegar na verdade. Aí o Aristóteles também reúne aqui o entendimento de que a dialética e a instrução são para chegar nas conclusões válidas como verdadeiras e corretamente tidas como verdadeiras. O que me faz lembrar uma chefe que eu tive uma vez, que ela me dizia o seguinte: não adianta só você fazer o que é correto, tem que parecer também que aquilo que você está fazendo é correto. E aí quando eu falo isso, as pessoas, nossa, mas você está manipulando, você está fingindo que está fazendo o correto. Não, não é isso. Muitas vezes, as pessoas, na maioria, né, das vezes, as pessoas têm um olhar muito abstrato, muito, na verdade, subjetivo daquilo que está acontecendo. E aí, nem sempre elas chegam até o resultado, que é o correto. Você não sabe onde o olhar das pessoas, nesse caso aqui, onde o ouvido das pessoas está ali. Então, assim, a ideia é que o seu trajeto seja correto, seja banhado de verdade, e o seu fim também seja banhado de verdade. Nem sempre a gente faz o que é correto e chega lá na frente e dá certo, né? Então é assim, não importa só ser correto no final, você também tem que parecer ser correto. E aqui o Aristóteles, ele vai falando sobre essa questão da dialética e instrução, para chegar nas conclusões válidas como verdadeiras e corretamente tidas como verdadeiras, sem estabelecer se são falsas ou não, se são verdadeiras, porque não é isso que importa. A ideia da dialética não é do que ele acha que é certo e que é errado, tá? Ele está dizendo aqui o que significa cada uma dessas coisas. Que na verdade a finalidade da dialética não é você estar certo, mostrar que está certo ou errado, a questão não é essa, mas é isso que significa a arte de ter razão, pouco importando se no fundo nós a temos ou não. Portanto, a arte de alcançar a aparência da verdade sem preocupação com o objeto em debate. Não interessa o que você está debatendo aqui ou não. A sua finalidade, a sua preocupação é estar certo, mostrar estar certo lá no final. Então, resumindo, o Aristóteles distingue a lógica ou analítica, eu acho que vou até colocar aqui para facilitar, né? A lógica ou analítica como teoria e instrução também para chegar às conclusões verdadeiras, primeira parte. Segunda parte, ele distingue a dialética ou instrução para chegar às conclusões válidas como verdadeiras, corretamente tidas como verdadeiras, sem que a gente tenha uma ideia real se aquilo é verdadeiro ou se aquilo é falso, porque a finalidade disso aqui, a finalidade da dialética da instrução não é a verdade, a finalidade é ter razão. E a arte de alcançar a aparência da verdade sem preocupação com o que está sendo discutido. A finalidade não é bem, é como o conteúdo daquilo que está sendo dito. A finalidade é você falar de forma lícita ou ilícita o que tem que ser falado para lá no final você ganhar o debate. O terceiro ponto é chamado de erísticas, que é a forma final, ela é correta, o discurso final, a última parte, é correto, mas as proposições, a matéria em si, não é verdadeira, só parece verdadeira. E a última, a quarta, que são sofísticas. A forma final, a última parte, ela é falsa, só que ela parece verdadeira. E aí é interessante lembrar o seguinte, essas três primeiras que eu falei, elas pertencem à dialética erística, e a última, que é a sofística, ela demorou para ser editada, ela foi a última a ser editada e ela é a última parte do livro de dialética. Será que fez sentido? Tá fazendo sentido na minha cabeça, não sei se está fazendo sentido aqui. E aqui no livro Schopenhauer atribui tudo isso que eu acabei de falar à perversidade natural da raça humana. Porque se a gente fosse
realmente honestos, nossa preocupação seria, num debate, trazer luz à verdade, ainda que isso fosse contra a nossa própria opinião e a opinião da outra pessoa que está ali debatendo com você. Mas tudo isso, a chave de tudo isso, na verdade, é a vaidade. E ele fala isso aqui também. Nós não pretendemos aceitar que a nossa primeira afirmação num debate se revele falsa e a do adversário tenha razão. E aí, a maior parte dos homens tem a loquacidade e a desonestidade juntas. E aí as pessoas vão falando sem pensar, e mesmo quando nesse debate elas se dão conta que aquilo que elas estão falando não é bem o correto, mas é independente disso, a vaidade delas, junto com a desonestidade, faz com que elas levem adiante até de alguma forma conseguir vencer esse debate. E aí tem algumas formas de vencer esse debate, ele vai descrevendo aqui, mesmo que na sua argumentação não seja verdadeira, ainda que aquilo que você está falando não seja muito correto. E também ele fala que até mesmo nesse caso de desonestidade, nessa insistência daquilo que está errado, naquilo que está sendo dito, pode ser desculpável, porque às vezes a pessoa, quando começa a argumentar, ela realmente acha que aquilo que ela está falando tem razão, está correto. E aí no meio do caminho ela percebe que não, ela estava errada. Ou que aquilo que ela está falando não está errado, mas no furor daquela discussão, aquela situação toda, o argumento que podia salvar a discussão e ela ganhar aquela discussão não apareceu naquele momento. E aí ele fala uma coisa muito, muito interessante, que é a seguinte: quem disputa não luta pela verdade, mas luta para ganhar pela sua própria tese. Essas pessoas que conseguem ganhar um debate, mesmo que aquilo que elas estão falando não seja a verdade, o Schopenhauer atribui isso à própria astúcia e malícia daquela pessoa. Porque ele diz aqui que cada um tem a sua dialética natural, assim como também tem a sua própria lógica natural. Na sua cabeça tudo está fazendo sentido, e a questão é se você tem capacidade de usar tudo aquilo que você está falando numa argumentação para poder ganhar um debate. Ele fala aqui uma coisa interessante, que falsos julgamentos, eles são frequentes, enquanto falsos silogismos são extremamente raros. Silogismo é uma forma de raciocínio baseada na dedução. É uma linha de pensamento desenvolvida por Aristóteles. E aí é possível que a pessoa não tenha a falta de lógica natural, mas provavelmente é mais possível que ela tenha uma falta de dialética natural. Então a ideia é essa, é você entender para que aquela sua ausência da dialética, de poder de debate, discussão, persuasão e ganhar esse debate, se aquilo não é inerente a você, se não é uma coisa natural, há a possibilidade de você treinar até ganhar, até entender, se sentir seguro a ganhar um debate, ainda que aquilo que você fale não esteja correto. Deixa eu ler aqui para vocês esse trecho. Ocorre com frequência que, mesmo tendo razão, nos deixemos confundir ou refutar por uma argumentação meramente aparente. E muitas vezes, quem sai vencedor de uma disputa deve sua vitória não tanto à correção de seu julgamento na exposição de sua tese, mas antes à astúcia e habilidade com que a defendeu. E aí eu fico pensando aqui em nomes conhecidos, não apenas no mundo político, alguns do mundo religioso, enfim, que tem uma forma de falar, uma forma de se expressar, de passar a mensagem de uma maneira que você às vezes nem está prestando atenção naquilo que ele está falando. A forma como ele fala, o tom da voz e tudo aquilo que ele está usando para beneficiar o que está sendo dito, te convence, sim, você se dá conta que aquilo que ele está falando não é verdade. Você consegue pensar em alguém assim?
Schopenhauer diz que o Aristóteles, ele cita muito, vocês não vendo que eu estou falando muito de Aristóteles aqui, ele elogia bastante, principalmente a forma sistemática e metódica que Aristóteles precisou utilizar para separar cada coisa e aí dar sentido a todas elas, né? Apesar disso, Schopenhauer está dizendo que o Aristóteles não fez a definição da proposta dialética de forma tão objetiva, tão precisa quanto o próprio Schopenhauer. Além de não ser tão objetivo, a finalidade de descrição da dialética que ele se propôs a fazer tem também a ver com a busca da verdade, né? Filosoficamente, aqui está escrito, filosoficamente tratamos as teses de acordo com a verdade e dialeticamente de acordo com a aparência ou a aprovação, a opinião das outras pessoas. E aí ele cita o livro, vamos ver se eu consigo falar certinho, Elenchis Sophisticis, do Aristóteles, em que ele se empenha em separar a dialética da sofística da erística, da seguinte forma: a dialética é se argumentar, debater, discutir de forma verdadeira na sua forma de discussão e também no seu conteúdo, são coisas distintas. E erísticas e sofísticas, elas se distinguem apenas pelo objeto. De que maneira? A erística, o objeto dela é ter razão, e a sofística, o objeto dela é ter prestígio e obter dinheiro. E aí, para tentar fazer a gente entender melhor, fazer mais sentido, ele explica o seguinte: aqui sem dúvida o melhor auxílio é, antes de tudo, realmente ter razão na questão debatida. Mas dada a mentalidade dos homens, isso por si só não é suficiente. E dada a fraqueza de seu entendimento, tampouco é absolutamente necessário. E aí, para isso, ele diz que a gente precisa também de outros estratagemas que também podem ser usados quando estamos objetivamente errados. No objeto da que a gente está argumentando, a gente está errado. Do ponto de vista do Schopenhauer, ele diz que a dialética deve ser separada da lógica mais nitidamente do que fez Aristóteles. Para ele, deve-se deixar para a lógica a verdade objetiva, na medida em que ela é formal, e restringindo a dialética apenas a ter razão. Uma coisa muito importante que Schopenhauer fala aqui na página 14 dessa minha edição, eu considero como o objetivo principal desse livro, que é o seguinte: mesmo quando temos razão, precisamos da dialética para defendê-la, e precisamos conhecer os artifícios desonestos para nos opormos a eles. Na verdade, muitas vezes até mesmo precisamos deles para vencer o adversário com as mesmas armas. E é principalmente por isso que a dialética precisa colocar de lado o que eles chamam de a verdade objetiva, ou então considerá-la de forma acidental. E a gente tem que focar nos nossos argumentos especificamente para derrubar o outro. E assim, em via de regra, a verdade objetiva ela não tem como ser levada em conta, porque a gente não sabe, como ele fala aqui, a gente não sabe onde ela se encontra. Aí ele faz uma referência de nota sobre isso que eu achei muito, muito bacana, que é o seguinte, eu vou ler para vocês. Com frequência, duas pessoas discutem muito vivamente. Depois, vai cada uma com a opinião de outra para casa. Fizeram uma troca. Que gostoso você ter a oportunidade, eu vou colocar até como um privilégio, conhecer alguém que defende a sua verdade como algo realmente que é verdadeiro, e você também está defendendo a sua verdade, só que são pontos que um ou outro percebeu que tem na argumentação do outro. E aí você tem o privilégio de pensar, eu não estou errado, mas ele também não está errado. Vou levar o que ele falou para casa comigo e vice-versa. E aí você finalmente, chegando em casa, você percebe que o seu argumento, que é o correto, se ampliou, porque você deu acesso a receber o argumento do outro que também estava certo. E aí ele complementa de uma forma muito bacana, dizendo o seguinte: quando surge a disputa, geralmente todos acreditam ter a verdade do seu lado. Em seguida, ambos passam a duvidar e é somente no final que a verdade é revelada, que ela é confirmada. Muito bem, e aí a gente vai para a base de toda a dialética. Essa é a parte que eu vou começar a leitura. Começar não, né? Já fiz até um resumo aqui do lado. E aí Schopenhauer fala uma coisa importante. De tudo isso que a gente já falou até aqui,
que é preciso considerar o essencial na disputa, o que realmente acontece nesse debate, né? O adversário apresentou uma tese, e aí Schopenhauer explica que tem duas formas de refutar essa tese. Existem dois modos e duas vias. Vamos lá. Os modos. A tese não concorda com a natureza das coisas, com a verdade objetiva absoluta, ou a tese não concorda com outras afirmações ou concessões desse oponente, com a verdade subjetiva relativa, é o que ele chama. E aí, também tem duas vias, a direta e a indireta. A via direta, para refutar essa tese que o teu adversário levantou, a via direta diz que deve ser atacado essa tese nos fundamentos dela. A ideia aqui é mostrar que essa tese ela não é verdadeira. Ou mostramos que os fundamentos dessa tese eles são falsos, ou a gente admite que esses fundamentos são verdadeiros, mas que as afirmações que ele está fazendo nesse fundamento, essas afirmações não vêm deles. Ele viajou, veio de outra coisa, entendeu? E tem a outra forma, outra via, que é a via indireta. A finalidade dela é atacar a consequência, mostrar que a tese pode não ser verdadeira. Bom, agora que Schopenhauer explicou pra gente como funciona um debate, os pontos levantados, as formas que você pode refutar cada um dos pontos, primeiro identificando o que está sendo levantado ali, e você pensar numa melhor forma de rebater aquilo, a fim de não perder essa disputa, e lembrar pra gente também sobre a vaidade humana, de por que muitas vezes num debate a importância ali não é a verdade sendo dita, mas o objetivo de ganhar aquela discussão, enfim. Ele fez todo esse embasamento, essa explicação geral e também pontos específicos, e agora a gente vai falar sobre exemplos. Aqui é um livro de 38 estratagemas, né? São exemplos que ele está levantando aqui, só para a gente aclarar melhor o que ele está explicando, a gente entender com mais profundidade o que ele está explicando, e para isso nada melhor do que exemplos, né? Então eu vou contar aqui para vocês alguns desses estratagemas, até para dar uma vontadezinha de vocês de repente ler todos os 38 e entender como funciona, segundo Schopenhauer, a discussão com o objetivo da arte de ter razão. Vou começar pelo estratagema número 1, ele intitula como a ampliação. Levar a afirmação do inimigo para além de seus limites naturais, interpretá-la do modo mais geral possível, tomá-la no sentido mais amplo possível e exagerá-la. E aí, em contrapartida, a gente no nosso argumento faz exatamente o oposto, é manter a nossa argumentação mais concisa, mais específica, mais detalhada, assim, naquele nicho possível. Você percebe esse desequilíbrio proposital? Que ele fala aqui, quanto mais geral se torna uma afirmação, tanto mais exposta a ataques também. E aí ele dá nesse primeiro estratagema 3 exemplos. Eu vou ler para vocês só um deles, para a gente poder entender esse estratagema de ampliação que Schopenhauer começou explicando. Vamos lá. Eu disse, os ingleses são a primeira nação na arte dramática. E aí o meu oponente respondeu, sabe-se que na música e, portanto, na ópera, eles não lograram nada. Eu rebati, lembrando que a música não está compreendida na arte dramática, que designa apenas a tragédia e a comédia, coisa que o meu oponente sabia muito bem. Ele estava apenas tentando generalizar minha afirmação de modo a abarcar todas as representações teatrais, consequentemente, a ópera, a música, para então vencer-me com segurança. E aí ele vai explicar. Inversamente, para salvar a nossa própria afirmação, nós a restringimos a limites mais estreitos do que intencionamos primeiramente, se a expressão usada permitir que a gente consiga fazer essa restrição. Deu para entender? Vou fazer um resuminho aqui. Os ingleses são a primeira nação na arte dramática. Eu estou levantando o argumento específico sobre arte dramática. Arte dramática ela abarca apenas a tragédia, a comédia. A arte dramática, ela é a tragédia e a comédia. Apenas isso. E aí eu estou falando que a arte dramática, que os ingleses são a primeira nação a ter essa arte dramática. Meu oponente, para tentar ganhar essa discussão, o que ele argumenta? Sabe-se que na música e, portanto, na ópera, os ingleses não conseguiram nada. Só que assim,
A arte dramática não está incluindo aqui a música. De novo, a arte dramática é apenas a tragédia e a comédia. O meu oponente pegou essa ideia da minha tese, ampliou de uma forma errada para ter um argumento lá na frente, que tá errado. Mas no meio da discussão talvez você não se dê conta disso. Primeiro estratagema do Schopenhauer. Estratagema 8, isso aqui acontece pra caramba. Suscitar a cólera do adversário, pois encolerizado, ele não está em condições de julgar corretamente e perceber sua vantagem. Provoca-se sua cólera fazendo-lhe injustiça abertamente, assediando-o e sendo de modo geral insolente. Agora, o estratagema 10 é de uma inteligência, olha isso. Quando notamos que o adversário deliberadamente dá respostas negativas para perguntas cujas afirmativas seriam necessárias para a nossa tese. Vamos lá. A gente está no debate e a gente, em vez de afirmar, a gente faz perguntas que as respostas são óbvias e fazer com isso com que ele afirme, com que ele responda afirmando. E ele percebe qual é a sua jogada e ele se escusa. Ele não responde justamente para não correr o risco de afirmar e aí te dá conteúdo para poder você concluir com vitória, vamos dizer assim. Então, uma ideia que Schopenhauer dá é perguntar o oposto da tese de que queremos nos servir. Se ele não está respondendo às suas perguntas, porque daí ele vai ter que afirmar e confirmar o que você está falando, a ideia aqui é perguntar exatamente o oposto, que ele vai ficar meio perdido no final das contas, e ele vai achar que está se distanciando do que você quer falar, inevitavelmente ele vai responder. E aí, respondendo, você pode contra-argumentar, mostrando o oposto, que é aquilo que você quer dizer. Não sei se faz sentido o que eu estou querendo explicar. Então eu vou ler o que está no estratagema 10, tá? Quando notamos que o adversário deliberadamente dá respostas negativas para perguntas cujas afirmativas seriam necessárias para a nossa tese, devemos perguntar o oposto da tese de que queremos nos servir, como se quiséssemos ver afirmada. Ou, pelo menos, devíamos lhe apresentar ambas para escolher, de forma que ele não perceba qual tese queremos que ele afirme. O estratagema 12 é o que mais acontece na maioria das pessoas, mesmo aquelas que nem sabem que estão usando esse tipo de argumentação, esse tipo de estratagema, melhor dizendo, né? Quando você escolhe uma palavra, um conceito, uma ideia símile, de modo tal que favoreça a sua argumentação. Símile é algo igual ou semelhante a. Aqui no início do estratagema 12, Schopenhauer diz: se o discurso versa sobre um conceito geral que não tem um nome próprio, mas deve ser designado por meio de um símile, devemos escolher de modo tal que favoreça o que a gente quer argumentar. Então, por exemplo, o nome protestante foi escolhido pelos protestantes, da mesma forma evangélicos, né? Mas os católicos, estou falando de uma forma geral respeitosa, tá? É o exemplo que ele está dando aqui, por favor. Mas por muito tempo os católicos eles falavam dos protestantes e se referiam aos evangélicos como hereges. Outro exemplo que ele dá: o que alguém totalmente desinteressado e apartidário chamaria de culto ou doutrina pública da fé, seria chamado por quem o defende de devoção, piedade, mas de fanatismo, superstição pelo adversário numa discussão. Um orador muitas vezes traz sua intenção pelos nomes que dá às coisas. Um diz clero, o outro padre. Fervor religioso, fanatismo. Falso em falso ou galanteria, adultério. Palavras equívocas, obscenidades. Esse aqui é incrível. Por influência e conexões. Por subornos ou nepotismos. Gente, o estratagema 16 é o reflexo de uma conversa sobre política no Brasil de hoje. Você já leu o 16? Lê, por favor, e me conta aqui nos comentários se você entendeu. Schopenhauer diz, em todo caso, que a disputa ela é benéfica, tanto para repensar o que a gente entende pelo que é correto, como também ter acesso a novos pontos de vista. E aí ele finaliza citando Aristóteles de uma forma maravilhosa. Eu vou ler. Aristóteles diz no último capítulo de Tópicos: não discutir com o primeiro que aparecer,
mas apenas com aqueles que conhecemos e dos quais sabemos que têm entendimento suficiente para não apresentar algo demasiado absurdo e passar vergonha por isso. E discutir com a razão, não com palavras autoritárias, ouvir as razões e a elas se submeter. Por fim, pessoas que apreciam a verdade, gostam de ouvir boas razões, mesmo da boca do adversário, e tenham equanimidade suficiente para suportar que estão erradas, quando a verdade está do outro lado. Escolher com quem a gente vai conversar significa ter muita dor de cabeça ou aprender muita coisa boa, muita coisa nova e muita coisa interessante que pode mudar a nossa vida. Essa foi a leitura da Arte de Ter a Razão, 38 Estratagemas do Arthur Schopenhauer. Espero que você tenha gostado, eu amei. Eu vou reler esse livro, não tem como você ler uma vez só. Estou pensando aqui em pegar cada um dos estratagemas e ir testando, e tentando, e ir melhorando, e ir aprimorando, porque isso é muito bom para a gente ter uma visão mais completa, não só de argumentar para ganhar a discussão, mas para você entender o que está sendo dito, para você questionar. No final fala muito sobre isso. Uma pessoa fala algo, a segunda repete, a terceira repete, e de uma forma geral todo mundo acha que aquilo está certo, quando não. Você tem que questionar, ouvir, entender, pensar e questionar. Você ficou comigo até o final desse vídeo, meu muito obrigada, um beijo carinhoso e até o próximo vídeo do canal.